aqui é Camila, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal. Acho que é a dúvida das maiorias das esteticistas, né? Da maioria das meninas aí que trabalham com estética. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui a iluminação, porque... Aí, agora ficou legal. Legal, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto super legal, que eu tenho certeza que é do interesse de todas vocês, tá? A gente vai falar sobre quais os equipamentos que eu tenho que ter dentro da minha estética. Você vai se ver nisso, porque eu me vi muito nisso e eu vou passar toda a minha experiência para vocês aí. Então, se você está pensando assim, tô começando o meu negócio de estética e eu quero sair comprando tudo que o mercado tem para oferecer, minha amiga, esse vídeo é para você. Então, vem comigo que a gente vai junto falar sobre isso, tá? Então, se você quer comprar a radiofrequência portátil, a radiofrequência ablativa, a microagulhada, a estética íntima, quero comprar vapor de ozônio, quero comprar equipamento de criolipólise, criofrequência, luz pulsada, ozonoterapia, equipamento... Você quer comprar tudo, né, amiga? Eu também quis. Eu também quis. É tanta coisa no mercado de estética que se eu vendesse os meus 2 rins, os 2 rins do Renato, do meu marido, e vendesse o nosso apartamento, eu não conseguiria comprar, com certeza. É muita coisa. E não seria nada suficiente para eu conseguir comprar nem metade desses equipamentos que eu falei, né? Então, ó, vamos lá. Vamos fazer Quero deixar uma coisa para vocês aí no final, um bônus no final. Então, até o final desse vídeo, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês não tiverem, aí sim vai dar ruim. Vai dar muito ruim na sua estética. E, então, vamos lá. De nada vai adiantar se você tiver uma estrutura muito grande, né? Tiver os melhores equipamentos e não tiver essas coisas que eu vou falar. Então, esse conteúdo específico que eu vou falar no final da nossa live de hoje, tá bom? Então, vamos lá, ó. Outra coisa. Presta atenção, menina. Presta atenção. Mercado da estética é lindo, mas é muito violento. Nossa, cara. Violento? Como assim? Colega. Mercado da estética é muito violento. Eles vão te enfiar goela abaixo aquilo que você quer comprar e aquilo que você não quer comprar. Principalmente aquilo que você não quer comprar, tá? É um mercado que tem uma lucratividade muito grande, né? Tem muita gente lucrando com isso. Então, cada hora tem um equipamento novo que promete uma coisa diferente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque senão a gente acaba se estrupiando, né? A gente entra no curso de estética, a gente sai do curso de estética achando que a gente tá no mundo do País das Maravilhas, que a gente vai encontrar pôneis coloridos e coraçõezinhos flutuando, né? Mas na verdade é um mercado que é tudo muito caro, né? E tudo muito... se você não tiver, você não vai entregar resultado. E não é verdade, tá? Você vai conseguir entregar resultado. E tem algumas coisas que o mercado acaba oferecendo justamente pra gente conseguir, pra gente ficar um pouco meio que amarrado, sabe? É um exemplo pra vocês assim, por exemplo, quem faz microagulhamento sabe que não se deve usar protetor solar depois do microagulhamento. Aí algumas empresas inventaram um protetor solar que pode ser utilizado depois do microagulhamento. Puxa, é legal? É muito legal. Só que o que acontece? Se você tem um paciente que você microagulha o rosto dele e aí você tem que comprar um protetor solar que custa, sei lá, uns 100, 200 reais, tudo isso acaba encarecendo. Então, um tratamento que às vezes você cobraria um X, você tem que cobrar 2X. E aí esse custo fica mais alto para o seu cliente também. E já tá tão difícil, né, gente? Aí tem que repassar mais esse valor. Então, assim, algo que funcionaria muito mais simples, o quê? Microagulhe o rosto do seu paciente no período noturno. Ficaria muito mais fácil. Mas o que eles fazem? Eles lançam um procedimento, né? Um produto que você compra para microagulhar o rosto e passar um protetor solar. É legal? É legal, mas não se faz necessário. Entendeu? Você pode diminuir esse custo só fazendo microagulhamento no período da tarde, assim, mais pro finalzinho do dia, entendeu? Mas voltando, vamos lá.
Primeira coisa que você precisa ter quando você for fazer essas compras aí de produtos, de materiais. Você precisa de um freio de mão. No meu caso, o freio de mão é o Renato, meu marido. Mas se você em casa não tem o freio de mão, porque esse freio de mão é meu marido é meu, você precisa achar alguém que te coloque. Alô, tá ficando louca da comprinha, né? Diminui aí, vamos estudar primeiro pra ver se a gente consegue comprar isso. Isso é bem importante pra gente não cometer loucura, tá? E uma coisa que todo mundo sabe, eu não vou ficar batendo na tecla aqui, porque você já deve ter ouvido falar isso várias e várias vezes, e eu não vou ficar falando sobre isso. Mas você sabe que você não precisa ter muitos equipamentos de estética para começar. Então, mas o que ninguém te fala é quais são esses equipamentos. E eu vou te falar, tá? Com certeza. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a maleta portátil. Aquelas maletinhas portáteis de eletroterapia. Que vem um montão de coisa, né? Vem desencruste, vem ionização, vem a alta frequência e um monte de coisa. Aquela maletinha tá sendo em torno de uns R$2.000, não é? Tá, mas quem é que faz desencruste? Eu nunca conheci uma pessoa nesse tempo todo que eu tô na estética que fazia desencruste. Nunca conheci. E a gente sabe hoje em dia que esse negócio de ficar tirando o óleo do rosto do paciente dá muito efeito rebote. A pele do paciente é oleosa, é característica biológica da pele dele. Se a gente tira o óleo muito, a pele produz de novo. É uma característica, a gente tem que regular. Mas a pele de uma pessoa oleosa, ela vai ser oleosa. Só que a gente vai ter que regular. E o desencruste, ele só vai retirar o óleo, né? Então, muito pouco a gente vê... Eu nunca vi, realmente, nunca vi esteticista fazendo desencruste. Eu aprendi na época do meu curso, mas o equipamento nem funcionava, pra vocês terem noção, tá? Então, nem vale a pena vocês adquirirem um equipamento desse, porque não tem saída, não tem procura, tá? Mas aí, a gente tem um aparelhinho que se chama Sonopil. Eu não sei se vocês já conheceram esse equipamento. Ele é bem legal. É um aparelhinho de ultrassom, peeling ultrassônico. Esse aparelhinho, ele já vem dentro da maleta do aparelhinho o ultrassônico, que você consegue fazer corrente galvânica, você consegue fazer permeação de ativos, fazer o próprio peeling ultrassônico, que você pode agregar numa limpeza de pele, você pode preparar a pele do paciente com peeling ultrassônico para um procedimento mais... uma limpeza de pele, um microagulhamento, até mesmo um peeling, se você quiser tratar essa pele. Então, tem muitas coisas que você consegue fazer só com o peelingzinho ultrassônico. Aí dentro dele você consegue ainda colocar microcorrentes que você pode usar num pós-operatório de cirurgia plástica, numa cicatriz de pós-operatório de cirurgia plástica. Você também tem aquele electrolifting, que é muito menosprezado, mas é ótimo para tratar essas ruguinhas como essa daqui, ó, nasogeniano, ou até mesmo as estrias. Então você já tem aí um equipamento que você consegue trabalhar muito mais coisa, né? E que custa muito mais baixo, que tem um custo muito mais baixo para você, tá? Moderninho, é uma gracinha. Eu gosto muito do Sonopil, tá? Mas vamos lá. Antes de você sair comprando tudo e dando uma louca, digo, não, vou comprar, agora a Camila falou do Sonopil, eu vou comprar também. Não faça isso, tá? Vamos lá, eu vou te dar um norte para você conseguir comprar os seus primeiros equipamentos. E eu vou falar 4, quais são, na minha opinião, os 4 equipamentos que você precisa ter na sua estética. Mas vamos para os passos para você ter um norte para onde você vai aí quando você vai decidir comprar equipamento? Então, o primeiro norte que eu vou te dar é não deixe a vida te levar. Não deixe o mercado de estética te levar. Não deixe assim... O que acontece muito, né, com o mercado de estética? Ele te oferece algo... Eles são muito bons, né? O marketing deles é perfeito. Eles te oferecem algo e aí você desperta o desejo em comprar, mesmo que você nem saiba para que serve, ou às vezes você acha que sabe, e se você for parar para ver, mesmo, você já tem um equipamento, ou você não vai precisar de um negócio desse porque não é o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, eu tenho amigas que têm pavor de sangue, ver sangue, essas coisas, são esteticistas.
E aí não dá para ela fazer um curso de microagulhamento, porque ela vai ver sangue. Então, o mercado de estética enfia isso na cabecinha dela, que ela precisa fazer, e na verdade ela não precisa fazer nada, entendeu? Ela precisa fazer aquilo que ela tem confiança em fazer. Eu, por exemplo, não trabalho com capilar, cara, capilar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Aí você vai comprar um equipamento, né? Você vai comprar, por exemplo, tem aqueles... eu nem sei o nome, tá, gente? Mas é aqueles equipamentos que você vê o couro cabeludo da paciente. E já me mandaram trocentas mil vezes esse aparelhinho que você consegue ver o couro cabeludo da paciente, os fios e tudo mais. Não é algo que eu vou trabalhar, porque não é o meu público-alvo, né? Então, nem adianta. Se você fala assim, Caio, eu não quero trabalhar com microagulhamento, nem adianta você ficar em cima de caneta de microagulhamento, curso para cicatriz de acne com microagulhamento, tá? Então, não deixe o mercado de estética te levar, né? Você tem que ver, você deve tirar do mercado aquilo que ele tem para te oferecer, tá? E não o contrário. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu comecei na estética, eu comprei alguns equipamentos, né? E um dos que eu tinha era a radiofrequência. Eu comprei a radiofrequência da HTM, que eu gosto muito e até hoje eu tenho ela. E aí algumas pacientes vinham e falavam assim pra mim, eu quero fazer o Spectra G12. Eu quero fazer Spectra e ficavam nessa história da Spectra G12, que é um aparelho da Torinderma que é muito bom também, mas era muito mais caro e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha dinheiro para comprar a radiofrequência da HTM e foi a que eu comprei. Só que aí eu comecei a ficar com vergonha, né? Porque que aconteceu? As pacientes vinham me perguntar sobre radiofrequência e eu não vendia o meu procedimento. Eu falava assim pro Renato, Renato, eu vou vender o meu aparelho porque as clientes estão querendo o Spectra e eu vou pegar o dinheiro desse, vou comprar o Spectra, não sei o que. E o Renato tentando, né, para com isso, a louca, não faz isso, não falou assim, mas tudo, né, para com isso, não vai comprar, você já tem uma radiofrequência, vamos trabalhar em cima dessa. E realmente, aí eu comecei a ter uma outra forma, uma outra postura. Então as clientes chegavam pra mim e falavam assim, eu quero fazer o Spectra G12. Aí eu falava assim, mas por que você quer fazer o Spectra G12? Ou G2, né? O aparelho da Torinderma. Porque eles apareceram na televisão, eles apareceram na Rede Record, apareceram na Globo, na Bandeirantes, sei lá. E eu quero fazer esse. Eu falei, tá, então você quer um aparelho que apareceu na televisão, né? Ou você quer o resultado que aquele aparelho te mostrou? Não, eu quero o resultado que o aparelho mostrou. Na verdade, o aparelho em si eu não quero, mas eu quero o resultado, porque fez lá e mostrou, nossa, como melhorou, que não sei o que, eu quero aquele resultado. Aí você já percebe que a pessoa realmente não tá ligando pro aparelho, pra marca, ela quer o resultado. E aí você vem e mostra o seu resultado. O meu resultado é assim, 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 com esse aparelho, o custo dele é tal, 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 tal. E aí você emplaca a sua venda, tá? Então, não fique tentando sempre ter o aparelho da moda, o aparelho mais avançado. Se você tem uma radiofrequência que tem os mesmos parâmetros, né, e que tenha parâmetros que já são estudados, que já é visto que dá resultado, meu amor, não precisa ficar comprando outros aparelhos, outras radiofrequências, né? Por exemplo, também, vou te dar um exemplo. Eu tenho a radiofrequência da HTM. Aí lançou a estética íntima. Aí eles lançaram um aparelho de estética íntima que já vinha a manoplinha da estética íntima. E aí, eu falei, gente, não acredito. Vou ter que vender meu aparelho e comprar um outro, então, que tenha estética íntima, porque eu adoro estética íntima, dá um baita de um resultado. Eu falei, lasqueira, viu? Beleza. Comecei a estudar, fui ver atrás. Liguei lá na HTM e eles falaram, não, se você já tem o equipamento, você só compra a manopla. E eu achando que eu tinha que trocar todo o aparelho, entendeu? Na verdade, o que eles fizeram? Eles colocaram dentro do visorzinho do aparelho, mas porque tem radiofrequência para corporal, facial, e aí eles colocaram para estética íntima. Mas se você sabe parametrizar o aparelho, você não precisa de um protocolo pronto que vem dentro do aparelho, entendeu? Então aí vai o segundo passo.
pesquise muito. Se eu não tivesse pesquisado, possivelmente eu tinha vendido meu aparelho e comprado um só para fazer estética íntima. Então não faça isso. Pesquise muito sobre o aparelho que você quer comprar. Porque às vezes o seu aparelhinho velhinho, ele já faz o que o novo aí faria, às vezes até melhor do que essas novidades aí, né? Vou te explicar mais sobre isso. Eu vou te dar um exemplo mais para você ter mais clareza sobre isso. Há pouco tempo, há poucos anos, lançou-se a criofrequência. Quando lançou a criofrequência, foi o boom e todo mundo queria comprar. Aí que aconteceu? Até eu, né? Você vê aqueles resultados e fala, putz, que louco, tá, eu quero comprar. O equipamento, minha amiga, custa mais do que um carro. É caríssimo. São 3 dígitos de aparelho, é muito caro. E aí você fica assim, ó, mas nem empréstimo eu tenho pra fazer, né? Não dá pra fazer nem isso, porque eles são uma graça, as empresas. Eles fazem simulação pra você de um valor que você não consegue pagar, mas eles são uma graça, entendeu? Eles querem fazer de tudo pra gente comprar, né? Aí, o que acontece? Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a criofrequência e nada mais é do que uma radiofrequência, tá? A criofrequência é uma radiofrequência. A única diferença é que ela tem um congelamento na parte superior da manopla e aí o paciente se queixa menos dessa temperatura alta no corpo, tá? E aí eles falam que pode chegar até ficar um pouco mais quente, a temperatura fique um pouco mais quente. E aí te dá um bom resultado. É super legal, mas amiga, você já tem uma radiofrequência? Usa radiofrequência. Se você usar certinho, fica filé na radiofrequência, você vai conseguir dar o mesmo resultado. O nosso problema é que a gente faz o seguinte na nossa área de estética. Nós temos uma área muito ampla, né? Dentro da estética ainda temos o design de sobrancelha, temos a depilação, temos o pessoal que mexe com microagulhamento, capilar, aí tem as massagens, tem a terapia manual, tem as eletroterapias. E aí o que acontece? Você tá no nível 4 em todas, né, digamos assim. Mas quando se fala de eletroterapia, você é 6. De vez de você pegar esses 6, que você é bom pra caramba, e desenvolver esses 6 pra você ser 9, pra você ser 10... O que você faz? Você pega todas as outras que você é 4 e você quer desenvolver todas as outras ao mesmo tempo. Não faça isso, minha amiga. Foca em que você é boa. Eu sou boa em depilação. Eu quero me especializar em depilação com luz pulsada. Cai de cara nisso aí. Estuda até você estiver cansado. Quando você está cansado, você estuda mais ainda, entendeu? Você dá o gás para você transformar aquele 4, aquele 6 que você tem em um 10, tá? E pare e pense, quando você for pegar um aparelho, comprar um aparelho, dê uma olhadinha em artigos científicos sobre aquele aparelho. E esses artigos científicos, eles precisam ser artigos científicos que não tenham interesse com a própria empresa. Então, por exemplo, quando lançou a criolipólise, a criofrequência, a única criofrequência no mercado era a única que tinha esse artigo científico. Quando eu puxei o artigo científico para eu ler, era da própria empresa, entendeu? Então, a empresa que fazia o equipamento fez um artigo científico, entendeu? Mostrando os benefícios da criofrequência. Engraçado que naquele artigo não existia coisas que deram ruim, entendeu? Então foge disso. É a mesma coisa, você não vai ver o homo falando mal do próprio homo, tá? Então fuja dos lançamentos. Esse aí, grifa aí no seu caderno. Grifa mesmo, tá? Por que eu falo pra você fugir dos lançamentos? Porque são aparelhos caríssimos, mas caro mesmo, amiga. Caro assim, de deixar você até torta, né? De 100 mil, 150 mil, é um negócio muito absurdo.
com muito pouco ou sem nenhuma comprovação científica. É aquilo, é a OMO, né, a Unilever, a que faz a OMO, falando mal da OMO. Você não vai achar isso. Então, tomar cuidado com isso também. Sai desses lançamentos aí, espera dar um tempo. A gente, como trabalha na área da saúde, a gente não sabe até quando um equipamento vai dar retorno para o paciente. Lembra do tal do Baby Gloom? É justamente isso. Quando lançou, todo mundo começou a fazer. E foi aquela alroaça, todo mundo fazendo, todo mundo querendo o Baby Gloom. Depois de um tempo, algumas pessoas apareceram com alergia, algumas pessoas não. Então, aí foi mudado a forma de trabalhar e tem muita gente que nem trabalha mais com o Baby Gloom, entendeu? Então, também tem essa questão. Espera o negócio já tá mais solidificado para você comprar. Até porque você está começando. Aí você vai lá e compra um ultrassom microfocalizado e aí aparece pacientes com feridas no rosto, né? Então, espera o produto, o equipamento estar 100% validado, pelo menos aí com um tempinho de mercado, para ver se ele realmente entrega aquilo que ele promete entregar, sem risco para o seu paciente, para o seu cliente, tá bom? E há uma outra coisa que eu peço para vocês, minhas amigas, não façam empréstimos altíssimos para fazer compra desses equipamentos, por mim, tá? Não façam isso. Que quando a gente faz empréstimo é um caminho sem volta. A gente começa a fazer empréstimo, a gente nunca mais para. E além dos juros ser abusivo, ser altíssimo, juros assim absurdos, o governo ele oferece uma linha de crédito para quem é MEI, né? Que aí acaba tendo um pouco mais mais tranquilo para você pagar. Mas também é empréstimo, também é caro. Então, assim, vai aos poucos, vai que nem os mineirinhos, tá? Vai comendo pelas beiradinhas, para você não se estrepar aí depois financeiramente, hein? Outra coisa, não se chateie, não se chateie. Dê valor à sua jornada, fique feliz com as suas fases, respeite as suas fases. Você não vê um bebê levantando, começando a andar, depois de uns 2 minutos que ele conseguiu ficar em pé, ele sai correndo e ter sucesso, né? Ele cai, ele anda, ele cai, ele anda, ele cai. Ninguém sai andando e correndo uma maratona, né? Ninguém faz isso. Então, respeite o seu momento, o seu tempo. Às vezes, se a coleguinha sua foi lá e comprou um monte de equipamento, montou uma clínica de estética louca, muito boa, muito top, a gente tem maneira de ficar mordida, né? Não faça isso. Abençoe o seu coleguinha lá, que ele tenha muitas bênçãos, porque quando você abençoa outras pessoas, as bênçãos vêm para você também. Então, abençoe o seu coleguinha, né? Valorize aquilo que ele teve a gente nunca sabe quais são as lutas da pessoa, né? Às vezes a gente acha, pra ela é fácil, né? Fulano de tá rica, tal, sei o quê. Mas a gente não sabe até quando ela ficou estudando, até quando ela ficou trabalhando, até quando ela ficou guardando dinheiro para poder comprar esses equipamentos. Então, vamos respeitar lá e abençoar a vida da coleguinha. E você valoriza as suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas. Mesmo que hoje você comprou uma alta frequência, tá? Respeite isso. Agradeça a Deus por ele ter dado a condição de você comprar uma alta frequência, você terminar seu curso, de você trabalhar com estética, de você alugar uma sala, de você trabalhar num salão. Agradeça a Deus, porque isso é uma conquista sua. Comemore isso, né? Você está começando, então a gente começa assim, não tem problema. A gente começa aos poucos e devagar. O importante é você começar, é você não ter medo de começar, tá bom? E aí o último tópico que eu dou de norte para vocês aí é: dê uma chance pro seu ex, né? Pro seu não, né? Dê uma chance para o ex. Dê uma chance para o ex, é isso mesmo. O aparelho usado de alguém já foi ex, né? Já é um ex aí. E você sim, nesse caso, e somente nesse caso, você pode dar uma chance pro ex, tá? Porque normalmente esses aparelhos, eles já estão revisados, alguns em perfeitas condições, e a coleguinha lá às vezes abriu uma clínica mais top e aí quis comprar outros. Por exemplo, a HTM, eu acho super legal isso.
Agora tem equipamentos que são para nós, os meros mortais, né? E tem equipamentos, assim, chiquérrimos, e que é o mesmo, a carcaça praticamente é a mesma. A diferença é que ela tem um design mais arrojado, e aí é muito mais caro, você entendeu? E aí, às vezes, a coleguinha montou uma clínica maior, tá indo bem, graças a Deus, que bom. Aí ela vende o equipamento dela e compra um melhor. É esse aí que você vai comprar, tá? Lembrando que você precisa exigir o laudo técnico para ver se o aparelho tá legal. Isso é bem importante, tá? E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, deixa eu só falar uma coisa que é bem interessante. Aqui na minha cidade, o rapaz que faz a revisão aqui dos meus aparelhos, daqui da estética, ele tem bastante contato com outros esteticistas. E aí elas falam, eu tô querendo vender meu aparelho. Ele intermedia esse momento. Ele fala, você quer deixar comigo? Eu vou revisar ele, tal, sei o quê. Ele dá garantia, colega. E divide no cartão não sei quantas vezes. E você olha no aparelho dele, tá novinho. Esses dias eu vi uma Carbox terapia novinha, ele vendendo com preço muito mais acessível do que esse que a gente encontra no mercado, tá? Então, dê uma chance para o ex. Não esquecendo do laudo de revisão para ver se o seu aparelho vai estar legal, né? Também não adianta você ficar comprando um aparelho bichado, né? Mas então, vamos lá? Vamos entrar nos aparelhos, né? O momento mais esperado, vocês estão tudo aí, então vai dar pra saber, né? Eu vou linkar 4, tá? Nessa ordem mesmo, mas eu vou explicar o porquê que eu falo que é nessa ordem. Então, o primeiro equipamento para você comprar aí na sua estética, se você não tem nenhum, tá? É a máscara térmica. A alta frequência, essas duas, máscara térmica e alta frequência. Por quê? Porque a máscara térmica, você consegue ter a mesma emoliência que o vapor de ozônio. Só que a máscara térmica, você vai pagar uns R$100. Já o vapor de ozônio, você vai pagar 1.000 alguma coisa, tá? Então, tenho muitos esteticistas que eu conheço que até hoje, depois de anos na profissão, ainda usa máscara térmica. Eu aqui na minha estética tenho máscara térmica, porque o vapor de ozônio falha, mas a máscara térmica não falha, né? Então, tem uma máscara térmica. Limpe ela bonitinha, quando você terminar de usar ela, deixa ela aberta, porque a tia aqui já deixou ela fechada, as duas grudou um lado do outro, eu perdi a máscara, foi um auê só. Então, higieniza bonitinho, você vai ter um produto pro resto da sua vida. Ela faz a mesma coisa do que o vapor de ozônio, que é a emoliência da pele. Mas, cara, quando eu coloco, meu cliente me fala que acaba esquentando muito essa região, ou às vezes a região de queixo, né? Pega aquelas trouxinhas que a gente faz, sabe, de gaze com algodão, ou até mesmo só gaze ou só algodão, e coloca seca nessa região, faz tipo um coxinha aqui e coloca máscara. Vai diminuir muito mais essa sensação de calorzão no rosto do seu paciente, tá bom? Então, máscara térmica é algo fundamental para você ter dentro da sua estética, tá? Até porque a gente vive num país tropical. Então, 80% do que você for fazer na sua estética é limpeza de pele. As pessoas têm a pele mais suja, têm mais pele oleosa. Então, use bastante, compre mesmo a máscara térmica aí para você utilizar na sua estética. Eu digo a alta frequência porque a alta frequência é muito versátil. Você consegue preparar uma pele com alta frequência, você consegue selar uma pele com alta frequência, você consegue trabalhar a cicatriz de acne, então você consegue trabalhar, por exemplo, uma anti-microagulhamento para você deixar a pele bem limpinha do seu paciente, ou você consegue trabalhar com ela na pós-limpeza de pele para você cicatrizar essa pele, selar esse rostinho do seu paciente. Você consegue, por exemplo, no pós-operatório de cirurgia plástica, usar alta frequência, né? Melhorar aquela cicatriz. Tem alguns eletrodos que tem um ferrinho assim, tipo espiral, que o paciente segura e a esteticista tamborila assim no rosto do paciente e aí você consegue fazer ionização. Então dá para usar também para fazer ionização. Olha que bacana, né? E você também pode fazer agrados, por exemplo, na limpeza de pele, quando seu paciente estiver na máscara térmica, para você não deixar o homem lá sozinho, você vai lá e vai passando no cabelinho, lá com aquele eletrodo de pente, vai passando no cabelinho. Olha que gostoso. Então, a alta frequência e a máscara térmica é algo que vocês têm que ter, tá bom?
Outro aparelho que eu amo de paixão e tá muito resultado pela versatilidade de tratamentos que você consegue oferecer é a radiofrequência. Por quê? A radiofrequência ela vai trabalhar flacidez facial e corporal. Então anota aí, flacidez corporal e facial. Ela vai trabalhar gordura, de gordura mesmo, gordura localizada. Ela trabalha gordura localizada através de necrose celular daquela gordura localizada. Então, ela consegue trabalhar gordura abdominal, flancos, né? Essa gordurinha do sutiã, os flancos, ou a gordurinha do tchauzinho. Ela consegue trabalhar lipo de papada, colega. Olha isso, quanta coisa já não consegue trabalhar. Você consegue trabalhar a radiofrequência também com celulite, melhorar a celulite do seu paciente. Cicatriz de acne, olha lá, voltei pro rosto. Cicatriz de acne. A gente consegue trabalhar também estreias, radiofrequência, estética íntima. Gente, estética íntima, radiofrequência dá um efeito maravilhoso. É um aparelho muito versátil que você consegue usar em todas as circunstâncias. Você pode passar em cima de osso, às vezes o ultrassom você não consegue passar em cima de proeminência óssea. Essa você consegue, tá? Então, radiofrequência é um equipamento muito versátil. E o outro é o ultrassom. O ultrassom pode ser aquele pitiquinho, né? O quarto e o último aparelho. É o pitiquinho ou o terapia combinada, né? O pitiquinho lá, aquele que tem a aérea menorzinha, ele você consegue trabalhar a lipólise, né? Através dele, a cavitação. Você consegue trabalhar a permeação de ativos. É muito legal, muito top. Então você consegue trabalhar bastante coisa com ultrassom, fazer cirurgia pós-cirurgia plástica. Sabe essa cirurgia plástica que tá vendo com muita fibrose, né? Esse ultrassom pititiquinho, ele é o melhor que tem, sabia? Ele é muito, muito, muito bom. Então dá pra usar ele também. Se você tem esses aparelhos grandes, né? Por exemplo, o Hybrid da HTM ou o Mantus da Ibramed. Não, Ibramed? É Ibramed. Eu não lembro, gente. Ou algum outro ultrassom de grande era, né? Você pode, que a terapia combinada, você pode usar tanto no pós-operatório quanto para gordura localizada. Você consegue trabalhar áreas maiores, né? Então, abdômen, bumbum, interno de coxa, coisas assim. E ele tem dentro do aparelho dele, a gente tem a corrente russa dentro dele. A gente consegue trabalhar com eletrolifting, né? Ou em placa, ou agulhinha. Então você consegue trabalhar muita coisa com eletrolift, não. Ai, esqueci o nome daquela. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Ai. É tanta coisa, né, gente? Eu não lembro o nome, mas depois eu falo. Aquelas agulhinhas que a gente bate de acupuntura, sabe? Que a gente coloca pra gordura localizada também, a gente consegue trabalhar, tá? Então, assim, essas 4 terapias eu te indicaria você comprar nessas ordens, né? Então, máscara, alta frequência, radiofrequência e ultrassom. Porque você trabalhando essas duas, você consegue ter um valor muito alto, né? Um retorno mais alto para você de procedimentos, né? Porque a máscara térmica e a alta frequência vai te dar meios para você conseguir atender pacientes para limpeza de pele, trabalhar outras coisas também ali. Aí você ganhando um dinheirinho, você guarda, depois você compra a radiofrequência, depois você guarda e compra o ultrassom. Eu gosto muito, tá? Não ganho nada pra isso, mas eu gosto muito do aparelho da HTM de radiofrequência, o Effect. Por quê? Porque é um aparelho leve, você consegue, se você faz atendimento domiciliar, você consegue levar ele pra onde você quiser. Tem um esqueminha de start na manopla, que é super legal, então você não precisa ficar apertando no aparelho o start. Ele tem um cronômetro que só abaixa na hora que chegou na temperatura. Então, é um aparelho bem legal. Fora que a manopla é bem levinha. Então, pra gente que trabalha, né, pra não ficar machucando a mão, ele é super legal, tá? Eu já usei um da KLD, eu achei muito bom o aparelho, ele chega na temperatura bem rapidinha. Só que a manopla é bem pesada. Então, eu não gostei muito disso por conta da manopla ser pesada. E aí, a gente fica com dor na mão depois, né? Mas lembra que eu falei no começo da live que eu ia falar alguma coisa sobre mudar a estética? Que se você fizesse isso, ia mudar a sua estética?
Então, eu vou falar isso pra vocês agora. Mas antes de eu falar, deixa eu contar um pouquinho da minha história pra vocês. Acho que isso é super importante pra vocês conseguirem entender também qual foi a minha jornada, né? E eu falo, graças a Deus que eu tive essa jornada, porque eu aprendi muito. Então, não subestime a sua jornada, viu? Então, vamos lá. Quando eu comecei com estética, eu juntei muito dinheiro lá, peguei e vendi umas coisinhas lá em casa, juntei e comprei alguns aparelhos. Eu morava num apartamento, aí eu vendi uma vaga do meu apartamento que tinha 2 vagas de garagem, vendi uma, montei uma clínica de estética, assim, a clínica que eu queria mesmo, dos meus sonhos. Uma estrutura super boa, né? Tinha até brinquedoteca, assim, foi uma coisa... tudo bem, mas eu montei algo que eu achava que pra mim ia ser legal, né? E aí montei tudo isso, comprei equipamento, aliás, comprei alguns equipamentos, e aí chegava semanas, uma semana inteira aí, e eu tinha um paciente para atender, numa semana. Era terrível. Aí eu contratei uma empresa de marketing, nossa, gastei com essa empresa de marketing, e ela não me trouxe um paciente, um cliente. Ela só fazia postagem, mas as postagens dela era até meio desconexo com a forma que eu trabalhava, entendeu? Ela não conseguia entender o meu nicho e também não tinha, não ia atrás para tentar entender também. Então foi algo muito frustrante para mim. Eu passei muito tempo andando atrás do rabo, sabe? Correndo atrás do rabo. E as contas vencendo, aquele desespero, né? Então foi muito difícil essa fase, foi bem complicado. E eu ficava muito chateada porque eu sabia fazer, eu estudava, eu gostava de fazer, eu tinha bons equipamentos e mesmo assim eu não tinha um paciente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a aprender a me posicionar no meu Instagram de forma com autoridade para a área, para falar com mais autoridade sobre os tratamentos, sobre os benefícios dos meus tratamentos, os resultados que eu dava. E o interessante é que eu sempre fui uma pessoa muito engraçada, né? Eu faço piada, gosto de fazer micagem e tudo mais. Trabalho com teatro, então por isso que vocês me veem com bastante, eu forço mesmo a musculatura, porque vou fazer botox nisso aqui, eu vou perder a minha expressão facial, né? Pra quem trabalha com teatro, não dá, né? Então, eu gosto mesmo de falar com o rosto e tudo mais. E aí, gente, eu comecei a me posicionar no meu Instagram da minha estética, lembrando sempre disso. Eu tô falando com a cliente, eu tô falando com o paciente, não tô falando com uma outra esteticista. Então, eu usava terminologias que eles iriam entender. Eu explicava de uma forma que eles iam entender. Então isso começou a me posicionar como autoridade, as pessoas curtiam o nosso conteúdo e aí eu comecei a me tornar uma esteticista altamente desejada aqui na minha cidade. E com isso eu comecei a aumentar o meu faturamento, eu comecei a melhorar muito a minha agenda, né? Minha agenda ela não passou de nada, né? De nada não, de muito pouco para uma agenda muito cheia, né? Por exemplo, na semana do Natal, umas 2 semanas antes, minha agenda estava já lotada, não tinha horário. Eu falo, não tem horário nem para fazer xixi, gente, não tinha horário nem para comer, tá? Então, era meia horinha para almoçar, 15 minutinhos para almoçar e o dia inteiro na pegada, e foi uma benção. Tudo isso pelo marketing de conteúdo, que a gente já tem feito há muitos anos e tem surtido muito efeito dentro da nossa estética, tá? Então, dá para trabalhar com o nosso Instagram, nos posicionando de forma adequada, né? E nós estamos dando dica para vocês de como fazer isso. Nosso Instagram tá todo baseado nisso, de como te tornar uma esteticista mais desejada, porque é aquilo que a gente aprende. A gente só consegue aprender de verdade quando a gente consegue transferir para as outras pessoas, né? E é esse o nosso... Eu falo que é aquilo que faz o nosso coração se encher de alegria. Ver que tem outras esteticistas que estavam no mesmo jeito do que a gente e conforme a gente vai ensinando, as pessoas vão aumentando também a sua lucratividade, a agenda começa a ficar cheia, a gente começa a viver de estética, né? Que é aquilo que a gente gosta muito, né?
Então não adianta você ter todo o equipamento do mundo, toda a estrutura do mundo na sua estética, uma estrutura maravilhosa, os equipamentos mais modernos, se você não sabe se posicionar como autoridade na sua estética, falando sempre para a sua paciente, para o seu cliente, tá? Usando palavras que ele entenda, trabalhando bem esse seu marketing, né? A sua imagem dentro da sua estética. E se você gostou desse conteúdo, manda para sua amiguinha, né? Manda lá para sua colega, salva esse conteúdo e pode me mandar mensagem, cá. Assim, cá, eu quero comprar um equipamento. O que você acha desse? Eu vou ter prazer em ajudar vocês, tá bom? É só me mandar mensagem. Se tiver mais dúvidas ou quiser conteúdos novos, manda aqui pra gente, que eu vou ter um prazer enorme para te responder, tá bom? Um super beijo, pessoal. Até a próxima!